Cara, tranquilo? Vamos responder a pergunta do nosso querido prefeito aqui do Rio de Janeiro, e acho que vale de nível nacional, porque não é uma questão só municipal no Rio, que serve para o Brasil como um todo, sobre por que não abrir as escolas nesse momento. E aí, por que eu estou dizendo isso na verdade? Porque aqui no Rio de Janeiro, certo? Eu estou falando do Rio de Janeiro, o nosso prefeito falou o seguinte: se supermercados estão abertos, se farmácias estão abertas, se eu, que sou idoso, estou trabalhando, por que não retornar com professores, merendeiras, com a escola de maneira geral, nessa ideia de reabertura da escola, afinal de contas, por conta dessa ideia do coronavírus, do Covid-19, uma vez que nós temos alguns problemas ali, segundo o nosso prefeito, no nível educacional e no nível de afetividade, de contato humano, certo? De crianças que estariam em depressão, por exemplo, entrando em estado depressivo. Vamos lá, vamos por partes. Nada disso é verdade, certo? É óbvio que a estrutura de um ensino remoto ela foi assim, na verdade, colocada muito de supetão, né? A galera teve que se preparar e se organizar de uma forma muito de repente. E aí o Estado e a Prefeitura demoraram muito, inclusive, para poder fazer esse ensino remoto. E ao mesmo tempo que sim, é real, nós temos alguns problemas que serão estudados sobre a ideia dessa falta de interação social dentro da ideia dessa não reabertura das escolas. Mas será que isso resolve o problema? Ou seja, será que abrir as escolas vai resolver o problema frente à pandemia? Beleza? E aí, na verdade, a ideia desse vídeo é muito mais trazer alguns dados. Por quê? Porque grande parte da lógica da defesa de uma reabertura de escola passa do princípio de que, na verdade, crianças são menos infectadas, certo? Correm menos riscos da Covid-19 do que idosos. E, na verdade, então, uma vez que você tem crianças com menos riscos, por que não reabrir a escola? E aí, vamos entender algumas coisas importantes que saíram agora, fresquinho, hoje, na verdade, através de um estudo de Harvard, certo? Do chamado Journal of Pediatrics, que você teve o seguinte: isso é um estudo envolvendo ali algo em torno de 192 jovens ali entre 0 e 22 anos, a grande maioria crianças. E aí o que você descobriu, na verdade, tá? Alguns elementos muito sérios. Primeiro, a ideia de que crianças carregam uma carga viral muito grande. Inclusive, crianças ali, nessa ideia, elas, quando você trabalham com a ideia da questão de inflamação de vias aéreas, ok? Vou dar uma olhada aqui no acordo. Essas crianças infectadas, elas mostravam um nível significativamente mais alto do vírus em vias aéreas do que adultos em UTI. E aí isso já é pra gente um primeiro problema, de acordo com esse estudo que foi feito no Massachusetts General Hospital, certo? E o Hospital Infantil Mass General, esse é ligado então à ideia de Harvard, beleza? E aí vamos lá. O que esse estudo trouxe pra gente poder começar a bater um papo sobre isso? Primeiro, das 192 crianças, adultos, jovens adultos, de 0 a 22 anos, avaliados pelo esse estudo, grande maioria criança, você teve os seguintes dados, olha só. 49 testaram positivo e 18 tiveram início tardio. Então isso vai mostrar o seguinte: o estudo mostra que, embora as crianças mais novas tenham um número menor de receptor de vírus, isso não significa, tá? E isso é importante, isso não significa que elas carreguem uma carga viral reduzida. Pelo contrário, a carga viral dela pode ser maior, inclusive, do tal do SARS-CoV-20, que é esse novo vírus. Outra coisa que é fundamental nesse estudo de Harvard, que saiu agora, ele determina o seguinte: um grande erro feito dentre essas avaliações, certo, foi que durante a pandemia, você rastreou principalmente os indivíduos contaminados, adultos, beleza? E aí então, isso gerou uma conclusão errada, segundo o estudo, que a maioria das pessoas infectadas eram adultas. Você não considerou as crianças exatamente por conta dessa questão assintomática. E isso é tão sério que ele vai dizer o seguinte: para crianças, muitas vezes, o próprio monitoramento dos sintomas, a partir, por exemplo, da temperatura, não são ideais, certo, para identificar esse vírus nessas crianças. Então, se a gente parar e pensar, vamos entender o seguinte: a gente está falando basicamente ali de crianças, eu estou pensando na ideia de crianças muito mais novas, que carregam uma carga viral, segundo o estudo de Harvard, maior muitas vezes do que os adultos, mas muitas vezes demoram a apresentar os sintomas. Porém, muitas vezes ao apresentar os sintomas são muito mais graves. E esse estudo vai mais além, certo? Esse estudo ressalta, principalmente, uma coisa que é meio lógica pra gente, que esse risco fica muito maior quando você está falando, por exemplo, de famílias multigeracionais. Sim, aquelas famílias que todo mundo conhece, ou seja, aquelas famílias onde você tem ali vós, pais e as crianças morando na mesma casa, isso é uma realidade, você aumenta a propensão dessa questão da infecção pelo Covid-19. Muito por parte dessas crianças que demoram a ter sintomas, ou às vezes não terão sintomas, porém terão sim uma carga viral elevada.
E mais além ainda, certo? O estudo demonstra que 51% das crianças com Covid-19 são crianças que moram em áreas de baixa renda, onde na verdade você tem inclusive a maior quantidade de pessoas de uma mesma família morando juntos. E aí nesse caso você ressalta ainda mais uma preocupação que a gente tem como educador, certo? Da ideia de que você mostra como é muito claro esse abismo dessa desigualdade social que você tem. E olha que eu estou falando de um estudo lá em Harvard. Imagina como você vai aplicar isso aqui, onde esse abismo social ainda consegue ser muito maior. E é óbvio, tá? O estudo não está dizendo que a solução ideal seja você simplesmente afastar, não é melhor, unir, certo? Ou afastar. A questão não é essa. A questão mesmo, o próprio estudo ele fala da questão de você ter que organizar essa ideia de tomada e retomada. Mas a grande preocupação do estudo, e aí a nossa preocupação também como educadores, certo? É exatamente essa ideia de que, vamos lá, como vai ser essa retomada, certo? Porque o que o estudo mostra, isso ele bota muito enfático, é que essa retomada não pode ser apressada. Ela não pode ser de qualquer forma. E aí você vai dizer assim, mas Felipe, vocês estão parados desde maio já, desde abril, já temos ali muito tempo. Sim, mas vamos combinar que na verdade a gente tem muito tempo parado, porém a gente não teve ainda soluções de fato que possam ser colocadas em práticas no nível nacional para essa retomada. É óbvio que você vai ter colégios de alta renda, e o próprio estudo mostra isso na verdade, que a infecção na alta cúpula, na alta elite, é algo em torno de 2%, é óbvio que a gente entende isso, certo? Vai ter algumas outras formas, tá? A questão do ensino remoto, com uma internet direta, com uma visualização todo o tempo, que na verdade é uma questão meio híbrida. Mas com um problema muito sério, com espaços físicos, e isso é real, qualquer pessoa que já entrou numa sala de aula sabe, que embora as turmas caibam ali algo em torno de 40, 30 alunos, e turmas reduzidas com 20, isso não quer dizer que o espaço físico comporte essas mesmas 20 pessoas com esse isolamento necessário. Você não vai conseguir colocar 1,5 m, 2 metros, essas 20 pessoas, certo? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Outra coisa a ser pensada, vamos imaginar o seguinte, a gente está falando de criança, e quando eu falo do prefeito, por exemplo, que no caso aqui é o municipal, que trabalha muito ali com creche e ensino infantil, na boa, como controlar esse isolamento social em crianças com menos de 10 anos, por exemplo, certo? E mais do que isso, mais do que essa ideia de como controlar, que interação social é essa que muitas pessoas defendem se essas mesmas crianças não vão poder conviver, não vão poder estar perto, brincar, trocar experiências, estar numa distância, certo? Eu vou estar te olhando ali do meu lado a 1,5 m de distância em um grande curral. Então, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, o retorno ele tem que acontecer, ninguém está defendendo a ideia de que você tem que manter a lógica do ensino remoto, o ensino à distância para alguns, ad eterno. Mas a questão básica é, quais os protocolos que devem ser seguidos para esse retorno? Principalmente porque vamos entender o seguinte, esse estudo acaba de comprovar, acaba de quebrar a tese de que crianças podem voltar porque crianças são basicamente imunes ou mais fortes ao Covid. Eles podem ser assintomáticas, mas são basicamente elementos extremamente fortes, importantes para a sua retomada da pandemia. O próprio estudo mostra isso. As crianças podem levar exatamente esse retorno à escola precipitado, se assim ocorrer, em uma aceleração, em uma segunda leva pandêmica em relação ao Covid-19. Então, na verdade, a questão é pensar muito numa lógica responsável. Eu entendo, vão ter pais aqui que vão contestar que precisam voltar ao trabalho, as crianças precisam, basicamente, retomar a vida estudantil que você não tem com quem deixar. Mas aí talvez a questão seja de nós discutirmos políticas públicas. E não a ideia de simplesmente a gente lançar as crianças ao fogo, sabendo que essas crianças podem ser infectadas por outras crianças assintomáticas e levar esse vírus para dentro da sua casa. E aí, como é que fica? Sem contar grande parte de professores, por exemplo, e eu vou pensar no nosso caso, na sua grande maioria, trabalhamos em diversas escolas. Isso quer dizer que o nosso deslocamento é um deslocamento constante, mesmo que alguns usem carro, outros terão que usar transportes públicos. E aí você está fazendo o seguinte, você está, na verdade, aumentando a possibilidade de disseminação de um contágio. Porque da mesma forma que com as crianças, o fato de você ser assintomático, o fato de você ter basicamente alguns problemas menores, o estudo mostra que não, acabei de falar para você, e você pode ler no estudo que crianças, inclusive, têm maiores problemas de vias aéreas do que adultos. Imagina a seguinte lógica,
um professor numa sala com 20 alunos. Só que ele dá uns 5, 6, 7 escolas, 8, 9, 10 turmas. Imagina o nível, o tamanho que é esse ser biológico na possibilidade de contágio, certo? O vídeo, na verdade, de hoje é simplesmente isso. Era só para dar uma questionada, trazer um estudo novo que refuta a ideia do prefeito aqui do Rio de Janeiro, que o fato de serem crianças não tem problema à volta, e botar a gente um pouco para pensar, para debater como voltar, se voltar e de que forma voltar. Porque isso é fundamental. Passamos dos 100 mil mortos na Covid só no Brasil. Vamos chegar até onde? Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.